O José me mandou a pergunta sobre o que é indispensável para a gestão do escritório de advocacia e essa pergunta ficou martelando na minha cabeça a semana inteira. Eu fiquei pensando, né, o que seria indispensável na gestão do escritório de advocacia, porque eu imagino quando ele fala indispensável, seria uma coisa única, dentre as várias hipóteses, uma coisa só. E aí você fica imaginando, né, a gente tem uma profissão tão complexa, são tantas coisas para dar certo na advocacia. A gente pode pensar desde a questão econômica, o nosso país passando por dificuldades econômicas, ou do ponto de vista profissional, nós vivemos num ambiente com mais de 1.370.000 advogados, então a concorrência é bastante acirrada, né? E aí eu fiquei pensando o que seria indispensável para obter êxito. E aliás, eu falo em êxito e não em sucesso, porque quando a gente pensa na ideia do êxito, você está falando de algo que é uma consideração de você com você mesmo. Como que você considera que você teve êxito, que você venceu? Né? Quando você fala em sucesso, você já está pensando no elemento externo, um reconhecimento externo de pessoas pelo seu desempenho. Então, por isso que eu sempre falo na palavra êxito, eu acho que o êxito é melhor do que a ideia de sucesso. Mas aí, pensando na ideia de êxito, pensando na questão da concorrência, eu falei, tá aí, esse é o ponto. O indispensável é você descobrir como ter clientes. Porque dentro das várias possibilidades, se você não tiver o cliente, nada começa dentro da advocacia, não é verdade? Aí eu fiquei pensando, se o indispensável na gestão de um escritório de advocacia é como ter clientes, o ponto indispensável da gestão diz respeito ao marketing jurídico. Como que você vai fazer para desenvolver um marketing jurídico ético dentro das balizas que a OAB permite? Como que você vai fazer para dominar o marketing jurídico do ponto de vista da prospecção de clientes, mídias sociais, hoje em dia tudo está nas mídias sociais, como que você vai prospectar de maneira ética clientes nas mídias sociais, enfim. Só que aí também veio uma questão na minha cabeça dizer o seguinte, tá, mas tem o cliente. E esse é um problema, viu, gente? Eu acho que é um problema que daqui uns dias vai começar a bater na porta aí. Eu vejo muito. Meu compromisso é de falar com vocês o que está na minha cabeça, do que deu certo na minha vida, porque pode ser que dê certo para você. E eu vejo muito assim, o pessoal se lançando para o marketing jurídico, mas não atentando que a relação de trabalho na advocacia é uma prestação de trato sucessivo no tempo. Então, muitas vezes você até obtém o êxito em fechar um cliente com muito marketing, um marketing muito agressivo, você fecha o contrato. Mas e a entrega do serviço depois? A entrega do serviço é que são elas. Então, às vezes eu vejo que muita gente está, às vezes, entrando com muita força no marketing na advocacia, começando seu escritório pensando só em questão econômica, de fechar contratos e tal, e não se preocupando com o depois, que vai ser a prestação do serviço. Então, a médio e longo prazo, a gente pode começar a ver muitos problemas aí do pessoal que não está se preocupando com isso. Aí eu falei, então isso não é o indispensável. O indispensável não é essa questão do marketing. O indispensável é a gestão do trabalho em si. Ah, tá, então o indispensável é a controladoria jurídica. É o controle de prazos, você controlar as publicações, controlar quando que tem que ser feito o serviço de entrega de prazo. O advogado não pode perder prazo. O cliente não pode perder o processo porque o advogado perdeu prazo. Falei, tá aí, esse é o ponto. A controladoria jurídica é o indispensável no controle de prazo. Só que aí eu pensei também em uma coisa. Tá, mas o que adianta você controlar prazo se você não tem o conhecimento do que você vai fazer, do porquê você vai fazer? E aí chegou o ponto-chave, que é algo que demorou para mim aprender. Eu tenho 23 anos advogando e demorou para mim entender isso aqui. Demorou para mim entender a importância disso e realmente eu hoje vejo que isso é o indispensável, isso é o fundamental. Isso é o primeiro passo. Você tem que, antes de qualquer coisa, no início da gestão do seu escritório de advocacia, você precisa definir o propósito que dá sentido àquilo que você vai fazer na advocacia. Porque se você definir o propósito que dá sentido ao que você vai fazer na advocacia, você vai se tornar um profissional de referência naquilo que é o seu propósito, e aí os clientes vão te procurar por aquilo, e na sua equipe interna, na formação da sua equipe interna, das pessoas que vão trabalhar junto com você na advocacia, eles vão entender o norte, a direção a ser seguida. E as pessoas têm a capacidade de, por si só, desenvolver os instrumentos para atingir os objetivos
que todos sabem aonde tem que chegar. E a definição do porquê, a definição do propósito que dá sentido à existência do escritório de advocacia não é fácil de fazer. Porque o sentimento do propósito, ela se processa no ambiente do sistema límbico interno que nós temos, no plano dos sentimentos, que é um sistema que não se expressa pela fala. Então é algo muito difícil de você buscar. Eu diria isso, na gestão do escritório de advocacia, o indispensável é você primeiro encontrar o propósito que dá sentido àquilo que você fará no seu escritório. E a partir do momento que você encontra esse propósito, deixar isso bem claro. Deixar isso bem claro para as pessoas que trabalham com você, deixar isso bem claro para os clientes que te procuram. E isso vai gerar um ambiente propositivo de um círculo virtuoso que se retroalimenta e te traz êxito na construção da sua vida profissional como advogado. Eu vou te dizer que isso deu certo na minha vida, pode ser que dê certo na sua. E finalmente, com esse vídeo, como eu disse lá no começo, a gente encerra essa série de vídeos aqui. Quero agradecer a todo mundo que durante esse ano de 2023 seguiu, compartilhou, mandou mensagem, deu algum tipo de apoio aqui no canal. Se você entende que há um propósito, que faz sentido compartilhar aquilo que a gente aprendeu, que nesse compartilhar está o sentido de nós existirmos, que o que você recebe também é aquilo que você entrega, e te dizer que compartilhe esse vídeo, e a partir de janeiro, com o encerramento das férias do advogado, nós voltamos aqui nesse mesmo canal. Um abraço e até a próxima.